Graça e paz, Mônica. Muito boa noite, seja bem-vinda. Suzy, Cirlan, Edilson Gaivota, estamos juntos, meu amigo. Jaciara Santos. Tem uma palavra aqui bem breve para nós, uma lição. Vamos entrando aí. Maria Zilda, estamos juntas, mulher de Deus. E no capítulo 17, no verso 13, diz assim: Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deixa apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué. Olha o que Josué responde. Há quem pergunta para ele: Por que só isso? Por que só um quinhão de herança? Por que só me deste isso? Aí ele diz assim, no verso 15. Amém? Então, capítulo 17, verso 15. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Olha o que Josué diz para eles. Josué, se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim não têm espaço para vocês, então subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês. Que coisa tremenda, irmãos, aqui. Se então os montes de Efraim na sua vida, eles têm pouco espaço para vocês, então suba e entre, ou seja, crie o espaço que você ainda não tem. Faça a diferença daquilo que você ainda não tem, faça chegar na sua vida. Foi isso que Josué disse, olha que lição. Se você ainda não está com o casamento como você gostaria que tivesse, o marido como você gostaria que tivesse, o filho como você gostaria que tivesse, então ele diz assim, então suba, faça alguma coisa. E aí ele diz isso, se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, olha só, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês. Ou seja, você já tem tudo o que precisa, agora faça o que já está dentro de você. Se o monte ele não está limpo, comece a limpar. Então, se a sua casa ainda não é um lar, faça da sua casa um lar. E como é que eu faço, pastora? Da minha casa um lar. Comece a orar em sua casa, comece a profetizar na sua casa, comece a adorar na sua casa, comece a atrair a santidade para dentro do seu lar. Entendeu? Então é isso que ele está dizendo. Olha, se Efraim tá pequeno, então tá aí, olha, você tem um campo inteiro, você tem um monte para você conquistar. Conquiste o que já é seu, tá à sua frente. E às vezes muitos de nós estamos com algo debaixo dos nossos narizes e a gente não está percebendo. Às vezes o milagre já está aqui à nossa frente e nós não estamos conseguindo visualizar. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos mostre, abra os nossos olhos espirituais para ver. Foi exatamente isso. Ele chegou lá e começou a dizer assim, porque muitas vezes, o que pode acontecer? As pessoas em suas orações podem falar assim, meu Deus, mas por que isso não muda na minha vida?
Por quê? Por que que eu não faço? Por que que eu não consigo? Por que que já tem tanto tempo que eu oro e as coisas não mudam? Há quanto tempo eu estou orando para fazer alguma e as coisas não mudam? Mas aí Josué diz para ele, quando eles foram lá, por que não destes apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso. E o Senhor nos tem abençoado ricamente. Josué sabiamente disse, então tá aí os montes de Efraim, tem pouco espaço para vocês? Em outras palavras, irmãos, olha o que eu aprendo. Não estar como você quer? Pois faça o seguinte, faça a diferença. Seja a mudança que você quer. Comece por você a mudança. Comece você fazendo. Então faça o seguinte, suba o monte e tá aí, ó. E limpe o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Aí no verso 16 diz assim, ó. Os descendentes de José responderam, os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés, vocês são numerosos e poderosos. E aí ele diz, ó, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Os montes, veja, gente, essa palavra ela é tremenda. Ele está dizendo o seguinte, os montes cobertos de florestas serão de vocês. Deixa eu dizer algo para você, homem e mulher de Deus. Os milagres, eles já existem na tua vida, só falta você descobri-los. É como esses montes, eles já existiam. Eles já existiam aqui. Os montes só estavam cobertos de floresta. Mas eles já existiam. O milagre que eu preciso e que você precisa já existe. Às vezes só está precisando nós descobri-los. Em nome de Jesus nós vamos descobrir. E é descobrir, não é para procurar. É descobrir, é tirar aquilo que cobre. Nós vamos conquistar o nosso milagre. Aquilo que nós precisamos. A bênção ela já está comigo e com você. E ele disse assim, olha, os montes cobertos de florestas serão de vocês. Aí ele diz, limpem o terreno, limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Amém? Então, a gente percebe que desde o capítulo 15 vem falando de quê? De possuir a terra, de herança, de que possamos levar a cabeça e enxergar aqui que Deus já nos entregou. É verdade, Edilson. Que possamos levantar, né, a cabeça. É isso mesmo. Aqui o que Josué está dizendo para eles é assim, ei, a expressão, né, maranhense, arregaça tuas mangas e faz o que precisa ser feito. Se a tua casa não está ainda como você quer, levanta a cabeça. Levanta a cabeça e faz o que está precisando ser feito. É adorar na sua casa? É profetizar na sua casa? É orar mais? É jejuar? O que está precisando? É renunciar? É fazer alguns concertos? O que é? Então, é isso que ele estava dizendo aqui, que nós precisamos o quê? Avançar em nossa jornada. Nós precisamos avançar naquilo que nós queremos da parte de Deus. Avançar é seguir em frente, é romper, é fazer a diferença, é avança, limpa então. Nós aqui não podemos ter uma mentalidade de que as coisas vão acontecer, tipo, vamos lá fazer, porque o milagre já existe, o milagre já está disponível para você. Peça a estratégia dos céus para você alcançar. Vamos descobrir os nossos milagres, descobrir, desacortinar, tirar a floresta que está sobre ele. Nós vamos avançar. Isso requer o quê? Foco, determinação, persistência. E nós já falamos sobre persistência. Se nós persistirmos até o fim, nós seremos vitoriosos, nós vamos avançar.
Você pode até se achar frágil, mas você tem um Deus forte. Você pode se achar pequeno, mas tem um Deus grande que peleja por você. Então é isso que nós devemos aprender. E eu acho interessante demais essa palavra que diz isso. É como outra palavra, esforça-te, tem bom ânimo. Avança, levanta a cabeça, faz o que precisa ser feito. Muitos de nós, às vezes, não estamos conquistando a nossa terra prometida porque não estamos fazendo o que precisa ser feito. Para ter conquista, tem que ter passos de fé. Para ter conquista, tem que ter uma atitude proativa. Para ter conquista, eu preciso me colocar na disposição de guerrear por aquilo que é meu e seu. Amém, Lucélia? Graça e paz, mulher de Deus. Quantas conquistas você já teve? Quantas? Você precisou guerrear por elas, você precisou fazer alguma coisa por elas, você precisou persistir. Por exemplo, se você terminou a sua faculdade, você precisou persistir quantos dias da semana e por quantos anos? Vamos imaginar que você estudou direito. Você fez 5 anos, você precisou persistir, você guerreou todos os dias contra o seu cansaço, contra o seu sono, contra a sua má vontade. Você lutou contra você mesmo, diz que você não estava bem, mas sabia que tinha que ir para a faculdade. Então, o que é isso? Requer foco, conquista. Nós somos soldados de Cristo, nós precisamos nos vestir com a armadura de Deus para guerrear. Temos milagres e conquistas? Temos, mas precisamos nos posicionar para tomar posse dela. Deus tinha promessas, tem promessas, mas o que você tem feito para alcançar as promessas? O que você tem feito? Irmãos, vai ter muita renúncia. Renúncia do próprio eu, da própria carne, da vontade, dos desejos. Vai ter demais. Vai ser uma luta entre carne e espírito, essa militância. Mas Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem palavras que ainda não se cumpriram na sua vida, mas essas palavras permanecem. Esse Deus de aliança ainda está de pé, a aliança que Deus fez contigo. Eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite nós vamos ser despertados a avançar e fazer o que Josué disse. Se vocês são tão numerosos, se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem. Olha o que eles precisavam fazer, subir. E se eles, aqui diz, subir e entrem. Então, uma outra atitude, entrem na floresta, e outra atitude, e limpem o terreno. Suba, entre e limpe o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Eles precisavam ter foco. Eles precisavam avançar. E todos nós, para avançarmos, requer o quê? Esforço. Para mim avançar em algo, eu preciso de esforço. Então você, por exemplo, para conquistar o seu trabalho, e não é apenas conquistar para entrar no trabalho, mas sobretudo permanecer. Porque o mais difícil não é você ser inserido no mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho, mas sobretudo permanecer no mercado de trabalho. O quanto o mercado de trabalho exige de nós. Você que trabalha sabe que todos nós temos clientes em algumas áreas, e o quanto cada vez mais está sendo exigente a qualidade no atendimento. Qualidade no atendimento. O quanto é exigido hoje nós sabermos informações, porque hoje quando um cliente vai comprar um produto, às vezes ele sabe mais do que o vendedor, porque ele já pesquisou. Hoje nós temos aí a internet, a gente nem consegue acompanhar a velocidade das informações. Então hoje os clientes, quando eles vão comprar alguma coisa, eles já pesquisam antes, eles sabem às vezes até mais do que o vendedor, sabe as características, aí eles vão saber das dimensões do produto, eles sabem da validade do produto. Eles já fizeram pesquisa de mercado no mínimo em 3 fornecedores para saber qual tem o menor preço. Eles vão atrás de preço, de qualidade, de atendimento e de tratamento. Eu só estou trazendo isso aqui para vocês porque tá aqui bíblico. Ei, é como se dissesse assim, ei, desperta aí, desperta, ó tu que dormes. Desperta aí, ó tu que dormes, com o celular na mão, em nome de Jesus. Sabe o que tá dizendo? Sabe o que tá dizendo aqui? Ei, tu tem uma floresta inteira. Essa floresta é tua.
Esse território é teu. Essa promessa, ela é tua. Eu dei, foi pra ti. Olha, ele tá dizendo aqui, Rafael Ribeiro, eu dei a promessa, foi pra ti. Viu, Só Tortas, eu dei, foi pra ti. Viu, Kelly Abreu, eu dei, foi pra ti. Eu dei, foi pra ti, Alcione, a promessa. Então não é pra outra pessoa, mas pra você conquistar. Você tem que lutar, você tem que guerrear, você tem que vestir a roupa de foco, de perseverança. Vocês gostaram? Foi eu brincando, ó tu que dormes, ó tu que dormes. Não, é a palavra, irmãos, que diz isso. Levanta-te, ó tu que dormes. Mas se tiver alguém dormindo aí com o celular na mão, acordou. Então, nós precisamos derrotar algumas coisas na nossa vida, irmãos. E o que é, pastor? Derrotar o quê? Nós precisamos derrotar na nossa vida o desânimo. O desânimo, ele nos estagna. Ele nos estagna. Nós precisamos derrotar a preguiça. Tem muita gente que não conquista a terra por conta de preguiça mesmo. Preguiça. Preguiça. Às vezes o comodismo, ele precisa ser derrotado porque a gente não evolui, não cresce no comodismo. A gente precisa se permitir fazer um pouco mais. Comodismo não nos faz avançar. Então a mesmice, nós precisamos romper, sempre estar rompendo. Se eu não me permitir avançar em algumas coisas, me permitir conhecer, eu não consigo crescer. Eu não consigo crescer. Se eu não me permitisse vivenciar coisas novas, aprender novas coisas, eu não estaria evoluindo. E nós precisamos evoluir dia por dia. Por isso eu entendo que nós precisamos derrotar algumas coisas na nossa vida. Então derrotar aquilo que o que nos estagna. Desânimo, comodismo, preguiça, impaciência, intolerância. Nós precisamos destruir isso para viver exatamente. Aqui o que Josué disse para eles foi o seguinte: ei, vocês têm uma floresta inteira. Vocês é como se dissesse assim, Deus estivesse dizendo assim: ei, o que eu tenho para ti é muito maior. Olha para a floresta, tu consegue ver o início e o fim? Não, pois é o que eu tenho para ti. Mas começa dia por dia avançando nela, limpando ela, para você ir tomando posse de cada pedaço dessa floresta. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Amém, povo de Deus? Aleluia. E nosso foco principal é estar em Deus. Porque com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Precisamos de coragem para alcançar essa terra prometida. Precisamos de coragem. Amém? De coragem. Precisamos tomar decisões certas, baseadas na palavra de Deus. Precisamos pedir a ousadia do Senhor para fazer cada vez mais. Ousadia do Senhor para a minha vida e a sua vida. Nós precisamos disso porque nós podemos, irmãos, fazer a escolha. Nós podemos decidir em fazer ou não aquilo que está à nossa frente. Nós podemos decidir isso. Mas eu posso muito bem decidir fazer algo ou não fazer e ficar onde eu estou. Mas o Senhor nos chama para crescer, para evoluir. E Ele nos chama para essa promessa. Todos nós temos uma promessa. Mas para alcançar essa promessa, homens e mulheres de Deus, para alcançar as suas promessas, tiveram que obedecer ao Senhor. E eu sei que o Senhor tem promessa para mim e para você. Nós precisamos ouvi-lo e fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Amém? Nós não podemos ouvir a Deus e ir em sentido inverso.
Eu tenho uma promessa para minha vida, a Lulu tem uma promessa para a vida dela, a Maria Zilda tem uma promessa para a vida dela, a Irã tem um propósito aqui na terra, a Larissa também. Mas Larissa, aquilo que Deus tem para você, não é para mim. Mas aquilo que Deus disser para você fazer tem que ser feito, eu não posso caminhar em sentido inverso. Porque se eu caminhar no sentido inverso da palavra de Deus, eu não vou alcançar as promessas que Deus tem para minha vida. E nós já sabemos que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, onde nós estaríamos agora se não fosse Jesus? Irmãos, quem seríamos se não fosse Jesus? Quem nós seríamos? Como estaríamos agora se não fosse Jesus? Josué aqui está dizendo para esses homens, ei, se tu tá achando pouco, tu é um povo numeroso e tá achando pouco, essa floresta aqui, meu irmão, essa floresta toda aí é para ti. Agora faz o seguinte, sobe na floresta, entra nela e limpa. E essa floresta pode ser a tua casa. A tua casa pode ser um lugar onde a presença do Senhor se sente bem permanecer e estar. Como, pastora? Santificando as pessoas que estão na sua casa, através da sua vida. O que Deus está dizendo assim, ei, a casa tu já tem. A mesma coisa que Josué está dizendo, ei, acorda aí, ó, tu que dormes. Meu filho, a casa você já tem. Você quer que a casa seja transformada? Comece com essa mudança dentro de você. Comece a fazer o que você não fazia. O que você não fazia na sua casa? Ah, eu não adorava na minha casa. Comece a adorar. Olha, eu não profetizava na minha casa, declarando que essa casa é do Senhor Jesus, que o Senhor tem liberdade de estar aqui nesse lugar. Me veio aquela música que diz assim, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Então dizer para o Senhor, dizer assim, eu sou a tua casa, eu sou a tua morada. Eu sou o teu lar, Senhor, e aonde eu estiver, se estende também, a minha casa é o teu lar, a minha casa, Senhor, é tua morada. Começa a fazer isso, Deus está dizendo aqui, ei, tu já tem a floresta. Começa a limpar aí, limpar o quê? Limpa o pecado. Vai limpando as coisas, para você começar a clarear e ver a dimensão e a imensidão daquilo que Deus tem para nós. Amém, povo de Deus? Amém? Nós precisamos ser essa mudança. Aleluia. Nós precisamos ser a mudança. Compartilhar de um milagre hoje. Uma pessoa semana passada me ligou e falou assim, pastora, essa pessoa é da Nova Aliança, me ligou e disse, pastor, eu gostaria que a senhora visitasse a minha cunhada. Minha cunhada, ela está num quadro de depressão, síndrome do pânico. Ela já tem 20 dias que não sai do quarto, não consegue mais, até para tomar banho, é o esposo que a leva para tomar banho. Ela tem muito medo de tomar banho, de andar sozinha. E aí ela foi me falando algumas situações e eu pensei na senhora. A senhora ir lá, orar por ela. E eu marquei com essa pessoa e o dia foi hoje. A cunhada dela que me ligou. E hoje eu fui lá naquela casa. Chamei uma liderada, meu filho, nós vamos para lá orar. Nós vamos já estar intercedendo, apresentei o nome da pessoa, ela está nesse quadro e eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. E hoje nós chegamos lá por volta das 16h30, por volta desse horário. Irmãos, e quando eu cheguei lá eu vi essa mulher prostrada em uma cama. E a forma que ela ficava na cama era deitada, mas ela ficava mais ou menos com os dedos assim, do quadro de ansiedade, entende? Ó, assim. Só que eram as mãos cruzadas, assim, o tempo todo. E o esposo me levou até o quarto, disse, olha, a pastora Ricieli chegou, ela pode entrar? Aí ela disse, pode. Ela falou que podia, eu entrei com essa liderada. E num quadro assim, depressivo mesmo, de ansiedade, para falar e tudo. E ela começou, e aí eu disse, olha, eu me apresentei, porque ela não havia me visto, foi a cunhada que me levou até lá. E a cunhada não foi. O que eu quero dizer para vocês é que Deus é maravilhoso, é maravilhoso. Então assim, nós temos um campo, nós temos uma floresta para avançar o reino de Deus. Nós temos isso.
Para ser a mudança que nós queremos nossa cidade alterada, precisamos alterar as pessoas que fazem parte dela. Com educação, com amor, com graça, com misericórdia. Entende? Então, e quando eu cheguei lá, eu fui perguntando algumas coisas para ela e conversando, mas dizendo, olha, mas fique à vontade para falar. Nós estamos aqui só para lhe ouvir. E deixando ela muito à vontade. E às vezes ela parava, ficava só nos olhando. Mas foi falando muitas coisas e Deus foi trazendo direcionamento. E enquanto ela falava, eu orava em espírito. Senhor, me dá uma estratégia. Como é que eu faço? Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. E pedindo pro Senhor ali, o Senhor me dá um direcionamento. E ali nós oramos e tudo. E eu falei pra ela, ó, eu quero orar por você agora. Você consegue se levantar? Ela ficava deitada o tempo todo. Ela se levanta, primeiro sentou na cama. Mas ficou muito próximo de um guarda-roupa, que a gente parecia que ela ia entrar dentro do guarda-roupa. A posição que ela ficava era assim, dentro do guarda-roupa, e as mãos também, o tempo todo assim. E eu percebia pela pele dela que eu falei assim, você tá com frio? Ela disse, não, é porque eu sou muito sensível pra falar dessas coisas. Porque eu percebi ela toda arrepiada, né? E aí eu fui observando algumas coisas, que se ela tivesse com frio, pra gente cuidar dela, né? Porque uma pessoa assim precisa muito de amor, muito cuidado, muito zelo. Irmãos, e ali Deus foi direcionando e nós começamos a orar e Deus foi trazendo algumas coisas pra mim. E eu fiz um ato profético, tirando ela daquele lugar de depressão, de medo, enclausurada mesmo. E ali eu e a minha liderada, a gente percebeu, quando Deus falou que era pra... E tudo muito direcionado. E quando nós fomos... Quando eu falei assim, eu quero, em nome de Jesus, lhe tirar desse lugar de medo, de pânico. Então ela chorou muito nessa hora, muito, 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 muito. E Deus foi direcionando outras coisas, né? E assim a gente foi fazendo. E eu falei assim, agora eu quero lhe tirar desse lugar. Irmãos, ela ia pra frente, mas as pernas não vinham, ficavam travadas no lugar. Começamos a orar, a interceder, ela não conseguia vir pra frente. E ela só chorava muito, mas não estava mais ali falando, só chorava muito. Mas o Senhor é bom, Ele é fiel. Ela começou a dar os primeiros passos. E nós declarando pela fé. Porque nós cremos num Deus que faz todas as coisas. Pela fé, e ela saiu daquele lugar. Quando terminamos de orar, perguntei se eu podia abraçá-la. Ela disse, pode, abracei. Declarei palavras de vida sobre a vida dela. Porque eu creio nisso demais. Eu creio demais. Ali ela foi falando dos pensamentos suicidas que ela tinha. Foi falando dos medos, dos pânicos, dos abusos sofridos e tantas coisas. Ela foi falando e foi tirando. Eu costumo usar essa expressão, né? Tirar o lixinho, a dor, né? A dor, aquilo que é desconfortante do porão, é do coração, de dentro da alma. E ela foi falando. E eu quero dizer pra vocês que quando nós terminamos hoje de orar e saímos da casa dela, ela estava sorrindo. Sorrindo, irmãos. Eu encontrei ela numa cama, deitada, da forma que eu disse pra vocês. E ela já estava sorrindo, ela sorriu, ela saiu de dentro do quarto e foi até a cozinha. Ela foi até a cozinha. Meu Deus, eu saí dali de lá, Senhor, muito obrigado por conta desse milagre. E aí eu com essa mesma liderada, fomos subir ao monte. A gente foi ali pro Monte Carmelo. E ali orando e agradecendo pela vida dessa menina. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Ei, o que eu quero te dizer é assim, tem uma floresta aí que Deus está te dizendo. Tem uma floresta para ti. Se as coisas ainda não estão como você quer, faça algo diferente para ter, porque ela já existe. Então, em nome de Jesus, começa a trazer à existência o que ainda não existe pela fé. É pela fé. É somente pela fé. Porque nós cremos em um Deus grande. Somos pequenos, mas temos um Deus grande. Amém? Somos pequenos, irmãos. Mas o nosso Deus é poderoso. E aí, depois que eu desci o monte, irmãos, preciso de ver a alegria da mensagem que eu recebi dessa moça. Que ela estava leve, que ela estava se sentindo melhor e que ela conseguiu lavar a louça. Porque uma das grandes preocupações dela é porque ela não estava mais conseguindo lavar roupa, nem lavar a louça, nem tomar banho. É o marido que dava banho. E, meu Deus, para vocês, mas lavar uma louça, pastora? Pois é, ela não estava conseguindo. Ela estava dentro de um quarto. E ela conseguiu lavar louças. Entende? Para você, para mim é um milagre extraordinário. Eu disse, minha filha,
Aí ela disse assim, no início ela falou assim, eu tô lhe contando tudo isso porque eu acho que eu não vou lhe ver mais, é só hoje que eu vou lhe ver. Eu deixei ela falar o que ela queria. No final, depois de tudo isso, eu disse assim, e eu posso continuar lhe visitando? Não quero marcar com você, não quero que seja um peso, mas eu posso continuar lhe visitando uma vez por semana, uma vez a 15 dias, para me sentir ela. E ela disse, pode, pastora, pode vir sempre que você quiser. E eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, porque tu és bom, tu és bom. E eu disse, pois amém. Eu vou ficar conversando com você pelo WhatsApp, eu vou marcar e tentar vir uma vez por semana para lhe visitar. Amém, povo de Deus? Está aqui. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, ei, se os montes de Efraim têm pouco espaço para você, ou se os montes de Efraim, eu não sei que monte é esse, pode ser tua família, pode ser teus filhos, pode ser o teu coração, a tua casa aqui, ó, eu sou casa e morada de Jesus, pode ser você, pode ser a tua saúde, pode ser as tuas finanças, pode ser, enfim, eu não sei, mas se os montes de Efraim, se esse monte, ele tá pequeno, não está como você quer, suba, entra nele e comece a limpar o que precisa ser limpo. Aleluia! É essa palavra, é essa lição. Nós precisamos fazer, irmãos, aquilo que tem que ser feito. O que eu preciso fazer para ter relacionamento com os meus filhos? Eu preciso tomar algumas atitudes. O que eu tenho que fazer para ter um relacionamento de alegria, de harmonia com meu esposo? Todos nós temos que fazer isso. Tem que fazer alguma coisa. Amém? Então Deus tem algo para você. No seu trabalho você não precisa fazer algumas coisas para permanecer? Você não precisa chegar no horário? Você não precisa respeitar os seus patrões? Você não precisa respeitar os seus clientes? Você não precisa ter uma dinâmica, uma presteza, um tratamento agradável? Não precisa ter? Tudo isso são atitudes. Para quê? Essas atitudes significam as ações que você precisa para você manter a floresta limpa e ter acesso a ela. É assim. Precisamos, para você ser uma pessoa de bons relacionamentos, você precisa cultivar relacionamentos? Sim. Se você percebe que ainda é frágil nessa área, vá tentando melhorar, vá limpando dia por dia, né? A tua floresta que se chama relacionamento. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, ei, para avançar, requer esforço. Para avançar, requer compromisso. Para avançar, requer renúncia, sim. Para avançar, precisa de perseverança. Perseverança é persistir mesmo cansado. E se você sabe quando é que nós precisamos de perseverança? Quando estamos cansados mesmo. Porque se não estivermos cansados, nós vamos vencer pela força do nosso braço. Mas quando nós fazemos, mesmo cansado, nós estamos vencendo pela força de Deus. Porque entendemos que nós não conseguimos e estamos cansados. Dá para entender isso? Que o Senhor nos abençoe essa noite, em nome de Jesus, que essa palavra suba a floresta, entre nela e limpe. Dê um nome a essa floresta. O campo já existe, o milagre já existe na sua vida, ele está à sua frente. Agora, o que você vai fazer para alcançar? Todos os milagres que eu leio na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue. A cura, a floresta dela seria o que, pastor? A cura. O que ela precisou fazer? Ser ousada. Porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia tocar em pessoas porque ela era tida como impura. Essa mulher, ela foi ousada, ela creu, ela disse assim, ela creu tanto que ela disse, se eu apenas tocar em suas vestes, e ela tem uma palavra, imediatamente eu serei curada. O milagre da cura já existia, ele tinha nome, Jesus. O milagre já existia, ele estava passando por ali. E o milagre está passando por aí, e Jesus está passando aqui e aí agora, porque Deus está falando essa hora. Eu sei que eu tô falando com vocês, eu tô pedindo milagres aqui internamente que só Deus sabe, falando em espírito para Deus aquilo que eu preciso. E aí, ei, ó, acorda, vai falando aí também, Senhor, eu quero mais de ti nessa área, eu quero, Senhor, avançar nessa floresta, chamada relacionamento, chamado família, chamado marido, chamado filhos. Vai dizendo para Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que fazer algo. O milagre já existia? Existia. Quem era o milagre? Jesus. Mas ela teve que fazer alguma coisa. É
por isso que Josué está dizendo, ei, sobe, entra e limpa essa floresta, ela é tua. Começa a fazer, ela já é tua, ela já está aí. A mulher do fluxo de sangue teve que fazer o quê? Sair do seu lugar e ir tocar a orla de Jesus. E ser ousada e passar na frente das pessoas. E tocar, e quando tocou, Jesus parou. E disse assim, quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos, Senhor, como tu perguntas quem te tocou? Vê essas multidão e ainda pergunta quem te tocou? Jesus estava dizendo assim, ei, discípulos, alguém me tocou diferente. Eu sei que vocês têm andado comigo, estão andando junto, vendo milagre, mas não estão me tocando como essa mulher me tocou. Ela veio de uma forma diferente. Quem me tocou? E ela com medo disse, eu te toquei. Porque Deus disse assim, me tocou porque saiu de mim virtude. Quantas pessoas estavam andando ao lado de Jesus, tocando nele? Porque eu sei que quando estamos em multidão, e estamos tocando nas pessoas, não estava saindo virtude de nada de Jesus. De nada. Porque Deus só saiu virtude de Jesus quando ele disse assim, quem me tocou agora? Porque me tocou de uma forma diferente. Fez algo diferente. Fez algo diferente do que todos estão fazendo aqui, essa multidão inteira. Mas teve um que tocou diferente, teve um que fez de forma diferente. Quem foi? Lógico que Jesus já sabia, mas ele queria nos ensinar alguma coisa. Queria ensinar o seguinte, não adianta só andar junto, não adianta estar perto, tem que fazer diferente. Às vezes nós estamos tendo marido, os filhos em casa, tendo a casa, mas não estamos fazendo diferente nada. Entenderam? Que possamos aprender essa lição. Tocar diferente, fazer diferente. Josué disse, ei, tá pouco espaço? Não tá como você quer não? Não. Pois então tá bom, pois sobe então a floresta. Foca, arregaça as mangas, levanta a cabeça e vai e faz. Levanta a cabeça e faz o que precisa ser feito. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais um dia vencido. Senhor, obrigado por essas palavras, essas lições que nós temos aprendido dia após dia. Senhor, nós queremos vivê-la. Senhor, me ajuda a viver isso aqui que tá sendo ministrado, Senhor Deus, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Senhor, nos ajuda a cada dia a ser mais humildes, a cada conquista e vitória nos ajuda a ser mais humildes. Senhor, mais humildes, mais humildes. Senhor, em nome de Jesus, mais obedientes. Senhor, mais sensíveis à Tua voz. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a caminhar, a vencer, a fazer o que precisa ser feito. Senhor, tira de nós toda desculpa, todo argumento e nos faz, Senhor, avançar no nome poderoso de Jesus. Amém? Que todo vício emocional caia por terra nesse nosso propósito. Toda estrutura de pecado caia por terra, assim como caiu as muralhas de Jericó. Que elas venham cair. Que o Senhor nos ajude a perseverar em fazer o bem, perseverar em obedecê-lo e viver as promessas que Deus tem para nós. O Senhor não nos chama para viver uma vida de definhamento, de enfraquecimento, não. Podemos ter problemas, dificuldades, muros que vamos precisar transpor, sim, mas Ele nos dá estratégia para isso. Amém? Eu não sei como você está hoje, mas eu quero te dizer que o que Deus tem para você ainda está de pé. O que Deus planejou para você ainda está de pé. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. Aleluia. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até amanhã, se o Senhor permitir. Abraço. Fiquem na paz do Senhor. Vamos avançar. Vamos subir a floresta, entrar e limpar. Porque vai ser do jeito que Deus planejou para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, povo de Deus.